E se eu te disser que você pode ter problemas sérios com seu pequeno projeto por conta da climpagem do seu cabo de rede? Tá duvidando? Então fica até o final do vídeo, porque no Papo Técnico de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o padrão de climpagem de cabo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC e seja muito bem-vindo ao nosso Papo Técnico. Esse Papo Técnico que nós estamos fazendo aqui, ele tem como objetivo passar algumas instruções para vocês, de forma que vocês possam empregar nos pequenos projetos de vocês. Uma vez que o nosso canal sempre trabalha com essa linha, para você desenvolver, aprendendo a programar PLC, aprendendo a usar instrumentação, desenvolver pequenos projetos que geram uma renda extra de 0 a 5K. Então, nesse nosso papo técnico aqui, o nosso objetivo é fazer com que você receba algumas dicas e alguns alertas interessantes para os seus projetos, para que você não possa, de repente, não ter sucesso, né? Você possa ter insucesso nos seus pequenos projetos. Então, no tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa climpagem dos cabos de rede, né? Como eu fiz na chamada, a climpagem do cabo de rede, com certeza você pode até ter um cabo desse de rede aí no seu computador para você acessar a internet, né? Eu acesso a internet aqui, Carlos, e eu uso um cabo de rede desse aí, funciona perfeitamente. Bom, ele pode até estar funcionando perfeitamente sem estar climpado corretamente. Porém, não clipar o cabo de forma correta pode trazer alguns prejuízos para você como empreendedor, como projetista, né? Mas talvez muitos, talvez não, eu até afirmo, sabe? Porque são as coisas que eu vejo no meu dia a dia, né? Muitas pessoas não sabem que existe um padrão de climpagem dos cabos de rede. Elas até aprendem a como climpar. Depois nós vamos fazer um vídeo só ensinando a vocês como climpar um cabo de rede. Mas muitas pessoas desconhecem que tem esse padrãozinho aqui de como climpar um cabo de rede. Não sei se você conhece. Se você conhece, parabéns para você. Mas se você não conhece, hoje é o dia de conhecer um pouquinho dele. Você tem essa norma aí, ó, que está na sua tela aí, a EIA, né? E a TIA 568, que estabelece padrões de telecomunicações para esse tipo de conexão aqui, que é a 568A. E também tem a B. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa norma, os cuidados, os desastres que podem acontecer por você não seguir esse padrão. E também eu quero contar a vocês uma historinha de algo que aconteceu comigo, que, de uma certa forma, me provando a relevância que é você seguir esse padrão que é estabelecido por essa norma, tá certo? Bom, gente, quando nós falamos de técnica para desenvolver algo, a gente sempre se reporta para algumas normas, né? No caso da elétrica tem a NBR, as NBR, né, que tem para baixa tensão, média tensão, alta tensão. Então você tem várias normas que elas visam meio que passar um padrão para que você obedeça aqueles critérios e não tenha assim um insucesso nos seus projetos. Ou até mesmo venha ferir questões que são técnicas. Falando de redes, eu citei essa norma aí e é muito interessante, porque se tem norma é porque algo foi estudado, foi estabelecido para poder evitar que você tenha problemas futuros. Quando você cria uma rede de computadores, vamos lá, você quer fazer um pequeno projeto de automação. Aí você usa um PLC e esse PLC ele lhe dá a oportunidade de colocar em rede. E aí você fala, vou colocar em rede. Quando você cria uma rede no seu projetinho de automação, principalmente projeto de automação que envolve processo produtivo, que quando ele é interrompido, ele afeta diretamente no seu cliente, você precisa ter cuidado, porque essa rede ela precisa ter alta disponibilidade, né? Ela precisa ter alta disponibilidade. Em alguns aspectos, até essa rede, ela influencia até na questão da segurança. E aí, quando você
vê que uma rede, a perda dela pode influenciar na segurança, aí você vai usar a questões de arquitetura de redes, a topologia da rede, você vai usar a engenharia para poder oferecer a segurança devida ao seu processo. Mas aqui falando de uma rede muito simples, né? Você imagina aí que você tem uma IHM e um PLC, apenas. E a rede é formada apenas por isso. Aí você fala, pô, uma rede muito simples. Mas se você imagina, se você perde essa rede, então quando você perde essa rede, todo o comando que você dá na IHM, ele já não chega no PLC. Então as coisas que você quer que aconteça para poder gerar o processo de fabricação, de produção, não vai acontecer. Logo vai haver o quê? Uma parada naquela planta por conta desse pequeno defeito. E voltando para o vídeo de hoje, eu quero te dizer que às vezes a clipagem desse cabo pode ser suficiente para comprometer a disponibilidade da sua rede. E como é você que lidar diretamente com o cliente, né? Ou seja, você é o vendedor do projeto, eu vou colocar esse negócio aqui em homenagem à rede, que nós estamos falando dela hoje, né? Então, como é você que conversa diretamente com o cliente, isso afeta diretamente a sua reputação como projetista. Você vendeu a solução. A tua rede não funciona. Olha só, que negócio louco. Então, o cara nem sabe, na verdade o cliente nem sabe que é a rede que não funciona. O sistema não está funcionando. Logo, às vezes, a gente até escuta assim, um cara dizer, cara, para que eu fui botar essa tecnologia? Gastei pra caramba e agora acontece de estar perdendo isso, perdendo aquilo e tal. Então, assim, você às vezes até cria uma imagem ruim da automação por conta de alguns métodos que você não aplicou na execução do seu projeto. Tá? Você não pensou bem ele, não executou ele bem e por isso você criou aquela deficiência. E às vezes até por não observar uma coisa muito simples, que é uma norma de clipagem de um cabo como esse. Tá certo? Então bora falar um pouquinho sobre isso. Interessante que eu contar essa história aqui para vocês. Vocês sabem, eu já falei em outros vídeos para vocês, que eu trabalho numa empresa de energia, né, do grupo Eletrobras, uma empresa gigante, grande, né? E aí, o que é que aconteceu? Numa subestação, estava acontecendo de volta e meia, um PLC, ele perdia a comunicação com o supervisório. O que é o supervisório, gente? É um computador em que você visualiza de forma gráfica ali, né, por desenhos de imagem, a posição da seccionadora, do disjuntor, da chave de aterramento, as grandezas do transformador. Então você vê tudo por ali, né? Então por ali você vai e você consegue visualizar à distância como é que está aquele seu equipamento. E assim, as chaves elas têm dois estados, ou elas estão fechadas, o disjuntor está fechado ou está aberto. Então ele não pode estar numa posição intermediária. E geralmente quando se perde a comunicação, ele vai para um estado que a gente chama ele não está nem aberto, nem fechado, ele está num estado indefinido. Então isso é característico de quando você perde a comunicação, porque ele não podia assumir aberto ou fechado, porque isso não é certo. Então ele vai para indefinido e o mantenedor já sabe que aconteceu alguma coisa aqui com a comunicação. E o pessoal ia lá e tal, daqui a pouco voltava só. E aí acontecia, gente, aquele defeito punk, que é aquele defeito que aparece, que parece uma ala-sombra. Ele chega lá e vai, aí tal, movimenta, aconteceu o defeito. Daqui a pouco, quando você para querer resolver ele já desapareceu. São os defeitos que nós chamamos de defeitos intermitentes. Nossa, esses aí são inimigos da manutenção. A não ser que você tenha um tempo para se programar e aí de repente tentar mergulhar ali. Mas quando do sistema elétrico, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando a vocês, quando você quer partir para isso, você vai indispor o equipamento. Então, às vezes você vai falar, vamos fazer um planejamento, vamos discutir isso aqui, para quando a gente indispor, a gente saber mais ou menos a linha de trabalho que nós vamos ter aqui. Então, tem tudo isso. Mas o defeito ia embora e não voltava, demorava. Daqui a pouco ele aparecia de novo. Ia embora. E aquilo era intrigante, né? Aí quando foi um belo dia, um colega meu, né, que trabalhava comigo, um Jedi, né? Por que eu chamei de Jedi? Porque ele, experiente pra poxa, né? Então ele
super atarefado. Ele falou, ó, cara, dá um pulo lá, bicho, dá uma olhada aí, porque esse negócio está acontecendo sempre de forma recorrente. E vai lá, cara, gasta um tempo lá agora e tenta resolver. Aí eu fui para lá e tinha um pessoal que estava fazendo, ainda estava meio que em obra essa subestação, e o pessoal estava trabalhando ali e tal, e tinha um encarregado daquele serviço lá, né? E como eles tinham acabado de montar, então meio que ainda estava na mão deles, ele ia acompanhando para ver se a gente, juntos, descobriu o que era, né? Porque eles, quando montam, eles têm que dar a garantia daquilo, né? E aí, quando a gente chegou lá, foi muito interessante, né? Na hora que eu falei, ó, estava identificado, tinha um tag aqui, né, que dizia que era aquele cabo que ia para o PLC. E ele estava num suíte. Um suíte, um suíte muito bom, da Rudig, né, de alta qualidade. Aí eu falei, poxa, deixa eu dar uma olhada. Quando eu puxei o cabo assim, que eu olhei, que eu bati o olhar aqui nas cores, eu já vi que, eita, pô, isso aqui tá fora do padrão, né, cara? E eu, assim, eu não sou muito bom de decorar cor, né? Na verdade, depois dos 40 anos, o cara não é bom pra decorar nada, sabe? É por isso que o cara aprende o ABC quando o cara é menino. Porque véi, bicho, véi é complicado. Mas eu sabia que começava com verde e branco, né? Eu digo, cara, esse negócio aqui não tá certo, não. Aí eu me lembro da reação dele, né? Que ele chegou e falou, não, tá certo, sim. Eu digo, não, tá não, cara, tá fora do padrão. O padrão 568A, no caso aqui, né, que era um cabo direto. E ele falou, não, como assim, padrão? Não, pô, não, ó, o 1 daqui, olha só, ó a história do cara. O 1 daqui tá batendo com o 1 daqui. E 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá tudo batendo certinho aqui, cara. Então, não tem porquê, não, isso aqui eu faço... Aquele negócio que o cara às vezes quer convencer você, ele fala, faz 300 anos que eu climpo o cabo. E aí você fica, ui, o cabo realmente é pré-histórico nisso aqui. Mas você fala, não, mas espera aí. Aí não é por idade, gente. Aí não é por anos de... Não, cara, é a norma tá lá, a norma é técnica. Então, técnico, é um negócio técnico, não adianta, não tem como enrolação disso, não, cara. Tem que estar no padrão, cara, porque porque cada padrão desse aqui, eu fui explicar para ele e tal, tem um pá trançado aqui, e cada pá trançado tem um espaçamento desse pá trançado, e se você coloca um pá trançado que de repente é para áudio, você coloca ele para dados, aí ele, volta e meia, ele vai meio que se perder aqui, vai cair essa comunicação, não é? Tem cada trança dessa aí tem um significado, tem uma utilidade, cara. Vamos fazer o seguinte, ó, gente, redes é um universo, tá bom? Eu não sou especialista em redes, mas você, quando a gente entra no ramo de automação, a gente precisa conhecer coisas básicas do dia a dia de uma rede de computadores. Então, não dá para ser leigo em redes e trabalhar com automação, tá? Porque a beleza da automação passa pela rede, que é você pegar as coisas à distância, você monitorar tudo à distância. Hoje, com as redes industriais, o TRIP percorre por dentro da rede. Então, de forma alguma, leigo de forma alguma. Você não precisa ser o tampa de crush, né? O super Jedi, ou, como diz aqui no Nordeste, o cão de Jeremoabo em rede. Não precisa. Mas você precisa entender coisas básicas, olhando para os padrões que tem, para as boas práticas, né? E aí, digo, não, vamos fazer o seguinte, climpa o cabo de um lado, climpa o cabo do outro, seguindo esse padrão, eu peguei o padrãozinho, imprimi, né? Padrãozinho que é esse aqui, gente, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, exatamente, esse aqui, ó, 568A, então você vai climpar, seguindo essas cores aqui de um lado, vai climpar seguindo essas cores do outro lado, e a gente vai ficar observando agora o que vai acontecer. O cara olhou, é uma pessoa até muito minha amiga, ele falou, não, tá bom, vamos fazer esse teste aí, né? Porque a gente acho que já tentaram tanta coisa, né? Vamos lá. E aí, eu confesso a vocês, assim, que eu já conhecia a norma, né? Então, assim, uma outra pessoa já tinha me orientado sobre isso, uma pessoa que é Jedi nessa área, ou seja, é um cara top nessa área, né? E aí eu falei, vamos fazer.
Resumindo, gente, depois que ele fez isso, climpou, até hoje, isso faz anos, tá lá funcionando. Nunca mais aconteceu de perder a comunicação por conta desse cabo de rede, tá certo? Então, poderia ele também, na hora de não seguir o padrão, colocar outros cabos que fossem de dados e esse problema nunca ter acontecido, tá bom? Poderia acontecer isso também, mas se você segue o padrão, aí você elimina a possibilidade desse tipo de falha, tá certo? Bom, você pode ter ainda falha, pode. Você pode ter climpado o cabo errado. Ah, o meu alicate de climpar não tá legal, aí eu climpei e não mordeu direitinho. Aí vai ter outras falhas. Mas não falhas por não seguir o código de cores aqui, né? A norma 568A, tá? Então o que é que acontece? Essa norma 568A, ela tem a 568A e a 568B, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu tirar essa. E agora, não, agora, opa, aqui. Então tá aqui, ó, 568A e 568B. Quando é que eu uso essa 568A e 568B? Quando eu quero usar a comunicação. Vamos lá, eu tenho um PLC e quero comunicar diretamente com outro PLC. Então, antigamente eu usava cabo cross. Hoje isso nem precisa mais, tá certo? Então, esse cabo cross é justamente isso. Observem que tem a pinagem aqui, né? Essa pinagem que está aqui, ó, ela está invertida. A 568A ele segue um padrão e o 568B ele segue outro padrãozinho lá de cores. Ó. Ele está alocado em lugares diferentes. Então, isso torna o cabo cross. E o 568A, tanto como o 568B, são padrões. Padrões de telecom. Padrões, são coisas testadas, aprovadas. Ó, faz assim que isso vai dar certo. Então você, como aqui é um papo técnico, o técnico ele precisa usar técnica, ele precisa se refinar nisso. Lembra que eu falei nos outros vídeos, você tem que pegar o costume de ler, você tem que pegar o costume de ler manual. Outra história bem interessante. Outra vez, eu acostumado a climpar esses cabos aqui, esse meu colega vai estar assistindo esse vídeo, ele vai lembrar disso aí, vai rir. E ele comprou uns terminais desse RJ45 e foi muito engraçado, né? Eu acostumado a climpar com esses terminais RJ45 simples, aí ele comprou uns da Yokogawa, tal, que vinha com um monte de recurso. Ó, cara, aí eu falei, me dê pra cá que eu climpo isso aqui, que eu sou um Jedi na climpagem. E ele falou, beleza, agora esse cara, a gente chama ele meu malvado favorito, porque ele não perde a oportunidade depois de tirar onda com você. E aí eu fui clipar os cabos. Eu coloquei, só que eu vi que vinha muita pecinha para poder encaixar. Aí eu fiquei, uma coisa de mané, viu? Mané. Eu falei, não, essa pecinha aqui não precisa não, pô. Aí deixei fora, clipei. Clipei o outro lado, tá, não funcionou o cabo. Mas por que não funcionou? Eu clipei tão bonitinho, eu olhava assim, tá clipado, mas não tava, cara. E aí, vai lá, eu boto outro, tal, e... rapaz, eu acho que eu gastei uns 10 plugzinhos. Aí eu comecei a ficar sem graça. Eu digo, mas eu fiz tanto cabo, cara. Por que eu não tô conseguindo fazer isso? Só que eu não caí. Mané, quando o cara tá no módulo mané, porque tem um módulo mané, viu? Todo mundo tem, viu? Não se preocupa. Tu tem também teu módulo mané. É quando você liga ele, você fica bestalhado, né? Então, cara, tenta desligar ele o mais rápido possível e volta pro módulo racional. Aí depois eu pareci, rapaz, essas pecinhas eu tô julgando que não precisa dela, mas por que o fabricante colocaria ela? Aí eu fui aqui na internet, rapidinho, dá meus Google. Aí eu botei o modelo, tal, Yokogawa, um negócio de alta qualidade, bicho. Eu tava já reprovando. E o colega tava lá, de olho pra mim assim, dizendo, rapaz, esse cabo não vai clipar esse cabo, não. Aí eu, bicho, quando eu olhei o manualzinho, montei, climpei o outro lado que funcionou. Eu digo, eita, pô, eu tava climpando errado. Ele disse, aí eu tava de olho de tudo, mané. Aí, bicho, até hoje, o bicho é tão miserável, que até hoje, quando pega assim, você diz, não deixa Carlos climpar isso não, porque ele não sabe não. Ele se amostra que só a porra, mas na hora de climpar ele faz porcaria aí. Então, gente,
como o papo é técnico, você precisa buscar técnica, você precisa olhar o manual, tirar suas dúvidas, principalmente quando o equipamento é novo. Eu não estou falando de equipamento, estou falando de um plug, mas chegou nas minhas mãos um plug que eu nunca tinha visto, pô. Então eu tinha que me dar o trabalho de parar e ler o manual daquele. Porque não faz sentido eu simplesmente achar que eu vou chegar e vou climpar ali sem olhar nada e vai dar certo. Um negócio que, rapaz, depois eu fui olhar, aqueles acessórios eles eram muito bacana, eles facilitavam a minha vida. Na verdade eu só compro deles hoje. E toda vez que eu dou, toda vez que eu estou ensinando lá, chega um estagiário, quer limpar o cabo? Quer? Vamos lá. Limpa o cabo, coloca aqui, olhe, presta atenção, leia o manual, nós somos técnicos, né? E faço a trança, tal, coloco lá, tal, faça aí, agora você. Aí eu vejo que ele faz uma facilidade, por quê? Porque aquelas peças, aqueles acessórios, são para facilitar, são para dar mais garantia de uma boa climpagem e tudo mais. Então, a gente está falando de padrão e a gente está falando também de técnica. Então, o cara que olha o padrão é porque ele se preocupa com a técnica, tá? Então, no nosso papo técnico hoje, é o nosso objetivo final, é fazer você olhar para as questões técnicas, porque elas é que fazem a diferença, tá? Elas fazem a diferença na hora de você entregar o seu projeto, de você entregar o seu produto pronto, tá bom? Então, uma climpagem errada, como estava fazendo o cara lá na subestação, gente, a gente está falando de uma subestação de 230 kV. Então, ficava cega, ela ficava às escuras, o operador não sabia como é que estava a posição das chaves do disjuntor. Lógico que uma subestação geralmente é uma coisa mais estática, ela não tem a dinâmica de estar abre, fecha, principalmente chaves que elas são manuais ali, né? Você precisa ter uma ordem de manobra para poder ir lá e manobrar. Mas isso é uma falha no processo e tira a confiabilidade da rede. Se você pegar essa área automatizada que eu estou falando para você, ela tem anel duplo e interligado, que é para nunca perder comunicação. Mas se o miserável climpa esse negócio aqui errado, ele é o elo fraco daquela corrente, né? Então ele vai trazer assim um prejuízo, né? Bom, aí eu falo isso para você e talvez você, uma parte de vocês que estão assistindo, estão falando assim, pô, cara, papai, tu tá trazendo um assunto besta, viu, cara? Que é padrão, isso aí é bobagem, cara. Todo mundo já sabe isso aqui. Olha, isso não é verdade. Isso não é uma verdade. Eu estava numa outra usina, eu fui fazer um serviço, e aí eu precisei comprar um cabo. Bom, como eu fui comprar um cabo numa loja de informática, uma loja grande, e lá eu fui comprar o cabo, comprei, eu acho que foi 80 metros de cabo, e aí eu falei, bom, eu tô aqui, climpa o cabo para mim, eu já pago com a climpagem, já pego ele todo pronto. Aí, beleza. Aí, na hora que ele me entregou o cabo, eu paguei, na hora que eu saí, que eu fui lá para o carro, aí eu olhei, opa, fora do padrão. Eu digo, ih, rapaz, eu voltei. Eu falei, rapaz, o cara, eu queria falar com um rapaz, o técnico, ele é técnico em informática, muito bom, cara, muito bom aí, é o cara que resolve tudo pra gente. Ah, beleza, eu disse, amigão, vem cá, cara, rapaz, tá errado aqui, bichão, você não climpou no padrão, não. Aí ele falou, não, mas não se preocupe não, que isso aí não tem nada a ver, não. Aí eu digo, eita, poxa, ó, cara, isso aqui vai ser para uso industrial, tá? Então eu preciso que você climpe ele corretamente. Não, mas aí, aqui, ó. Aí ele pegou o cabo, colocou no computador, botou, aí, tá comunicando, tal. Assim, não, eu sei. Ele tá comunicando agora, ele vai comunicar daqui a 1 hora, 2 horas, mas depois ele não vai comunicar mais. E eu vou ter que sair de um lugar distante para um outro para poder resolver uma bobagem. Só porque você não quer fazer a climpagem correta. Aí, como eu sou o cliente, né? Você está ligado, né? Que o cliente é quem manda, né? O cliente é quem tem o dinheiro, Eu digo, bichão, eu tô pagando a você, eu quero que você faça correto, viu? Então, se você não souber o padrão, aí ele já ficou caro, né? Porque ele é o cara, né? E eu falei com muita tranquilidade com ele. Eu tava querendo ajudar, mas aí ele já endureceu, ele já foi... Não gostou. É que nem aquele pedreiro ruim, que você tá vendo ele fazer a parede torta e diz, essa parede tá fora de prumo, cara.
Aí ele diz, eu trabalho desde vovô que eu levanto parede, então não venha me ensinar. Eu digo, sim, cara, eu não quero saber quanto tempo você tem que você levanta parede. Mas essa aí, hoje, agora, ela tá torta. Você vai ter que desmanchar e vai fazer de novo, porque eu tô lhe pagando. Já aconteceu isso comigo em obra, viu? O cabo abandonou, foi-se embora. Não, faça você, vamos embora. Foi-se embora. Eu digo, puta merda, que negócio louco. Mas o cara foi lá e climpou o cabo. E aí, por que eu tô contando isso pra você? Porque eu fui numa loja de informática muito grande, tá? Não vou falar aqui o nome da cidade, nem a loja, mas era um trabalho que eu estava fazendo numa usina, né? E assim, poxa, por que ia dar errado ali? Se o negócio é grande, se tem um técnico em informática lá dentro, né? Então, isso aí destrói, cara, essa ideia de que todo mundo sabe. Não sabe. O cara lá da obra, da subestação, é um cara experiente, um cara muito bom, na verdade, viu? E aqui, por isso que eu não cito esses nomes, porque a ideia aqui não é depreciar de forma alguma, é mostrar como um técnico deve se comportar sobre questões técnicas, né? Se existem os padrões, a gente tem que seguir padrão. Porque quando a gente segue o padrão, principalmente norma, a gente realmente elimina muita caca que pode ficar para trás, tá certo? Que geralmente fica para o cliente, tá certo? É o cliente, no caso lá da subestação, eu sou o cliente, né? Então, no caso do cabo lá, eu sou o cliente. Então, cara, quem ia ser chamado de madrugada para ir resolver o problema, sou eu. Então, climpe o cabo direito, né? Eu também não podia me dar o luxo simplesmente de eu chegar lá e reclimpar ele de novo, porque eu já estou pagando, então faça certinho. Quem sabe esse cara hoje não climpa o cabo seguindo o padrão, porque ele aprendeu e até passou a raiva, né? Quando ele viu minha foto lá, ele vê meu vídeo aqui, ele vai dizer, o gordinho, rapaz, o gordinho do padrão. Então, tá tudo certo se for assim. Bom, então, o código de cores, deixa eu mostrar de novo ele aqui para você, né? Ele segue essa linha aí, ó. Então, ele começa com verde branco, verde, laranja branco, azul branco, laranja todo, né? Marrom branco e marrom. Aí você fala, Carlos, é só por conta do padrão? E por que existe o padrão? Gente, esses cabos de rede, eles atendem a mais necessidades do que simplesmente computadores. Em redes industriais, a gente tem uma coisa chamada cabeamento estruturado, tá? Então, cabeamento estruturado, ele assim, o cabo é estruturado para voz, vídeo e tantos outros segmentos e dados, tá? Então, por isso que ele vem com esse padrão ali, que esse padrão de cores ali, que na verdade a cores é só para você se basear, mas a diferenciação dele tá aqui nesse, porque eu não sei se vocês sabem, gente. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esses cabos, sobre as categorias desse cabo. Ó. Esse aqui, por exemplo, é um Cat5, mas a gente tem um Cat6, né? Que no caso onde eu trabalho é onde ele é mais usado, o Cat6, né? Aí falar um pouquinho qual o limite do tamanho desses cabos, né? Que geralmente são 100 metros, né? E quanto maior esse CAT aí, ele diminui um pouco mais para ter a eficiência, né? Só para você ter ideia, tem áreas automatizadas que esses cabos eles são certificados. Certificado, então ele passa por uma certificação, ele é climpado e ele é certificado lá, e o fornecedor ele fornece um documento de certificação de cada cabinho. E por que ele faz isso, gente? Só para gastar dinheiro? De forma alguma. Ele faz isso para garantir que a sua rede vai ser sempre de alta disponibilidade. Vai ser uma rede de alta disponibilidade. Ou seja, você não vai ter perda de dados, você não vai ter perda de comunicação em momentos cruciais, né? Então, assim, você ser lembrado... Cara, se você climpa um troço desse aqui errado... vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer lá um bombeamento, sei lá, de uma área rural. Você vai fazer uma automação numa subestação de uma empresa. Aí você cria uma rede, climpa um negócio desse. Sabe quando é que você vai ser lembrado pelo seu cliente lá, o dono da empresa? No dia ruim. Ele vai lembrar de tu no dia ruim. Ele vai lembrar no dia que o negócio não está funcionando, que ele está pé da vida, porque a produção dele
caiu e, poxa, é um cabo, ele não sabe o que é um cabo dele, ele vai dizer, essa porcaria não funciona, cara, tal. Aí quando tu chega lá que tu vai olhar, bicho, você troca um cabo, aí se você trocar um cabo climpado por outro climpado errado, aí daqui a um mês você volta lá de novo. E, cara, é um negócio muito complicado, né? E aí você pergunta assim, cara, como é que você aprendeu isso? Você sabia disso? Não. Eu talvez climpava cabo como a maioria de vocês. E olha, gente, eu sou formado em informática, tá? E eu aprendi a climpar cabo lá na faculdade, né, tal. Teve aula prática, como é que deixa um cabo bem acabado, num padrão e tal. E assim, tem até o padrão de acabamento, né, deixar ele bonitinho assim. Então, fazer aquilo ali com muito esmero, né? Mas eu tive a felicidade de, dentro da minha empresa, eu estagiar, eu e alguns amigos que formamos na área de informática, na área de TL, né, de telecomunicações. E quando nós chegamos lá, nós éramos aprendizes, né, porque estagiário, né, estagiário. Chegou lá, a gente não tinha mais nome, Carlos e os outros, era estágio 1, 2, 3, eram 3, então tinha estágio 1, 2, 3. E o que é que a gente fazia? Lá tinha um Jedi, que eu quero até mandar um abraço aqui para ele, é o Jailson. Jedi, cara, um Jedi de rede de comunicação. O cara é bom, sabe quando o cara é bom, quando o cara sobra de bom? É esse camarada. Então, até um abraço a ele, vai meu agradecimento, a grandiosa colaboração que ele deu na minha vida profissional. E são pessoas como ele que me inspiram a fazer um canal desse aqui, multiplicar conhecimento com vocês, porque foi sempre isso que ele fez, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, o Jailson, ele chamava, o estágio, tal, aí ele ficava, você sabia que esse cabo, por que esse cabo segue essa pinagem e tal, e aí ele separava materiais, dava pra gente ler, e volta e meia ele tinha um tempo, assim, um tempo um pouco mais livre, e às vezes não era nem um tempo livre, que ainda quero até registrar isso, era tempo que ele arrumava mesmo, cara, para bater papo técnico com a gente, vamos lá, vamos configurar esse switch, tal, o que é que você pode fazer na configuração, como é que você garante a segurança num switch desse, tal, numa rede gigante como essa aqui, e tal, faixa de IP e tal, cara, um Jedi, um verdadeiro Jedi, e assim, são esses Jedis aí que ensinam muito a gente. E aí ele deu uma aula justamente sobre cabeamento estruturado, sobre climpagem de cabo, sobre fusão de fibra, sobre padrões, sobre certificações. São coisas que garantem uma rede com alta disponibilidade. Então, gente, lá na frente eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre topologia de rede. E você vai ver que não adianta você ter uma topologia bem definida se você não tem um bom acabamento, um bom serviço na cabeação, coisas que certifiquem que o que você fez está de fato, não só dentro da norma, mas está com qualidade. Então, isso faz toda a diferença para a indústria. Mas aqui nós estamos falando de pequenos projetos. Ah, Carlos, meu cliente ele foi fazedor de concreto, cara. Ele tem lá um silo, não sei o que. Não importa, cara. Não importa. Você é o projetista dele. Você é o cara que está oferecendo a ele tecnologia. Você é quem está se oferecendo para resolver o problema técnico lá da planta dele. Então você precisa ter esse conhecimento. Você precisa ter todos esses cuidados para que todo investimento dele vale a pena, tá certo? Então, não usar o padrão, no padrão de cabeamento estruturado na hora da climpagem do seu cabo é a mesma coisa de ser lembrado com muito descarinho num dia ruim. Ser lembrado num dia ruim não é um negócio muito bom não, sabe? Principalmente se você for o causador daquela dor. Então, quando você é lembrado num dia ruim, porque você é o santo, tá tudo certo. Mas se você foi o capeta da história, o negócio não vai ficar bom, não. Então, gente, por hoje é só. Dá o seu like, compartilha o vídeo e multiplica esse canal para mais gente aí, porque aqui não para, não. Nosso Papo Técnico vai, rolar. E vocês podem ir divulgando aí, vocês podem chegar nos comentários e vão colocando as sugestões de vídeos que vocês querem ouvir. Sempre, é lógico, da área de automação. Se tiver alguma área específica de elétrica
que eu puder ajudar vocês, eu também posto aqui, porque aqui é canal de conhecimento, tá certo? Que é uma relação de conhecimento, o que eu recebi desses grandes Jedi eu reparto aqui com vocês com todo carinho e com toda a responsabilidade. Forte abraço, gente.